Estamos aí voltando com mais um vídeo falando sobre as vendas dos mangás, os principais lançamentos que tivemos esse mês. Vou falar sobre a revista Shonen Jump, a Shonen Sunday e a Jump Plus também, todos os destaques que tivemos nessas revistas que estão à venda. Se você quiser saber tudo sobre análise de vendas, de popularidade dos mangás, esse é o canal onde estarei falando tudo com respeito a como anda a popularidade dos principais lançamentos do Japão. Deixa o seu like, se inscreva e ajude no crescimento, é muito importante para o crescimento. Vou começar falando, como sempre, dos lançamentos da Shonen Jump. Tivemos aí alguns destaques bem importantes, começando pelos mangás já cancelados, né? O mangá cancelado no caso, que é o Ping Pong Parror, o volume 2, que aparentemente é o volume final. Ele vendeu 1.683 na sua estreia, vendas que praticamente foram o mesmo do volume anterior, mas o mangá já foi encerrado, então não tem por que a gente ficar teorizando sobre vendas. Harukaze Mountain, seu volume 2, vendeu 2.997, então um mangá que praticamente vendeu quase a mesma coisa. Acredito que tenha sido até um pouco menos do que o volume anterior, mas não vou confirmar aqui porque eu não lembro agora, né? Uma coisa é certa, provavelmente Harukaze Mountain vai ser cancelado daqui a uma edição ou duas, né? Tendo em vista que agora já foi cancelado um mangá recentemente, mas vou falar isso no próximo vídeo de toques, por isso é importante você estar acompanhando aqui o canal. Mas Harukaze Mountain é provável que também seja o próximo a ser cancelado. Rimaten, seu volume 7, vendeu 2.936, média de sempre, sem muita alteração, sem muita mudança. O mangá continua tendo as suas vendas aí. Tem o volume 6 de Shinobi Goto, ele vendeu 14.606. Eu falo algumas vezes com respeito a Shinobi Goto, que é o mangá que a revista ele dá um certo atenção, né? As vendas ainda continuam sendo bem lentas em questão de crescimento. Eu acho que até se estagnou em relação ao volume anterior, mas ele é um pouquinho melhor do que alguns outros. Mesmo assim, ainda são vendas bem baixas para ser realmente considerado um sucesso na revista. Então vamos ver o que ainda pode se esperar para Shinobi Goto. Temos um mangá lançando o primeiro volume, que é o Someone Hearts. Seu volume 1 vendeu muito bem, com 24.928 na sua estreia. Realmente uma ótima estreia para o mangá, tendo em vista que os últimos mangás que estrearam acima de 20 mil exemplares foram Madanuichi e Kagurabachi. Então, para você ter uma ideia, né, a situação que Someone Hearts se encontra, ele pode ter sido agora um mangá que já se encontrou na revista. Ainda tem um outro mangá que lançou o primeiro volume, mas eu vou falar dele daqui a pouco. Mas o destaque principal realmente é Someone Hearts, que é um mangá que conseguiu chamar a atenção do público, mesmo tendo uma temática que de certa forma é um pouco diferente do convencional. Não que ele inova, né, não é nessa questão. Mas aqui normalmente, principalmente em mangás de romance, não são comuns essa temática. Talvez para muitas pessoas tenha sido estranho, né, a revista ter lançado um mangá desse tipo. Mas para quem curte um romance mais tranquilo, mesmo sendo algo mais lento, né, mais algo interessante. Então, deixa até minha recomendação, né? Eu fiz um vídeo falando sobre as minhas primeiras impressões que eu tive sobre o mangá. Se você ainda não teve nenhum contato com a obra e quer saber um pouquinho sobre ela, dá uma olhada lá. Então, você vai, quem sabe, gostar bastante. Mas Someone Hearts teve uma estreia muito boa. A minha previsão para a próxima semana, com questão a vendas, eu acredito que o mangá pode vender em torno de 15 mil aproximadamente, 15, 16 mil, ou manter essa média mais ou menos. E caso aconteça, né, vender 15 mil exemplares, aí o mangá já vai estar com quase 40 mil em 2 semanas. Isso é algo muito bom. Mas se tiver pelo menos algo próximo a 10 mil, já vai ser algo muito bom também. O mangá já vai ter superado 30 mil exemplares. Então, ótimas vendas, uma ótima estreia. Tô empolgado já com o Someone Hearts, já estava gostando da obra e agora que eu tô gostando ainda mais. Tem o Akane Banashi, o volume 20, vendeu 30.686. Ainda não tenho uma ideia exatamente se todas essas coisas com relação ao anime, trailers, coisas divulgadas, tá surtindo algum efeito no mangá, né, em questão de vendas. Normalmente a gente vê sempre um pequeno hype surgindo. Por enquanto eu não consegui enxergar isso acontecendo com a Akane Banashi. Vamos ver se enquanto mais o anime se aproximar da sua estreia, as coisas vão mudar. Então, quando tiver o anime finalmente estreado, talvez a gente veja uma crescente nas vendas. Por enquanto, vamos ver se isso vai acontecer. Por enquanto, estamos só na teoria mesmo. Mas acho que é bem provável, mesmo que seja algo pequeno. Mas talvez vejamos a Akane Banashi finalmente voltando a crescer depois de um tempo, né? O Kagurabachi, seu volume 10, vendeu 115.571. Ótimo mangá, ótimas vendas, então tudo bem pro mangá, tudo tranquilo, o mangá tá vendendo muito bem. Então, talvez na próxima semana o mangá até supere a marca de 130, algo que sinceramente são marcas que ele tava se estagnando, né? Ele já chegou a vender em um mês em vendas 150 mil, que eu acho que foi o auge dele no mês de estreia. Mas atualmente ele está entre 130 e 140. Se ele conseguir superar 130 já na segunda semana ou terceira, vai ser algo espetacular. É um sinal que realmente Kagurabachi voltou a crescer um pouco mais. Vamos esperar aí mais novidades, principalmente porque o arco agora está um momento bem importante e talvez tenha chamado a atenção do público aí. Agora o mangá mais vendido
foi o Jujutsu Módulo, ou Mojuro, como eu costumo chamar, seu volume 1, que vendeu 190.989. É uma continuação, então necessariamente eu nem considero como uma estreia, né, em volumes, porque é uma continuação de Jujutsu Kaisen. Eu não acompanho porque eu nem terminei de ler Jujutsu, já cheguei a falar isso em alguns vídeos. Por isso eu nem sequer fiz um vídeo sobre a estreia de Mojuro. Normalmente eu faço alguns vídeos, mas com Mojuro foi diferente. Mas as vendas dele foram espetaculares. Não foi o mesmo nível de Jujutsu Kaisen, pelo simples fato de que é uma continuação, né? Quem já me viu falando sobre algumas continuações, como a continuação de Nanatsu no Taizai e enfim, que eu falo na Magazine, já sabe o meu ponto sobre a questão de continuações. Normalmente elas não vendem tanto quanto a sua obra principal. Boruto é um ótimo caso disso também. Então isso não é algo que é estranho, né? É comum de certa forma. Então Mojuro aí tá seguindo o mesmo ritmo, mas são vendas muito boas, tendo em vista que as últimas estreias da Jump sempre são muito baixas, né? Mas vejamos como é que vai se sair futuramente. Tivemos também alguns lançamentos da Jump Plus, a revista digital da Shonen Jump, né? Temos o Hananimai no Koibito, volume 7, que vendeu 1.743. O Kosoana Nisachi Are, volume 9, com 2.268. O Toshi Densetsu Senpai, volume 3, com 2.313. Aí temos alguns mangás como Maringen Tox, o volume 16, que vendeu 3.327. Eu já ouvi falar sobre um suposto adaptação em anime, né, um anúncio de anime, mas por enquanto não tenho nada oficial para falar. Então, se tiver realmente um anúncio oficial e eu não estou sabendo, deixa nos comentários, e aí pelo menos eu vou ter essa informação, porque por enquanto tudo que eu tenho é de um suposto vazamento de um possível anime. Então, não tem como confirmar isso, né? O Mad, volume 6, vendeu 3.690. O Centúria, seu volume 7, vendeu 5.685. Eu vejo muita gente elogiando o Centúria, falando bem de Centúria, mas quando a gente vai para as vendas, pelo menos na estreia, não é algo tão fenomenal. Não necessariamente também algo ruim, né? Algo tão abaixo, mas são vendas aí que precisam melhorar. O Hime-sama Gomu no Shinkandesu, volume 19, vendeu 8.178, também vendas bem abaixo, né? O mangá já se encerrou, não lembro se esse aqui é o volume final, mas a obra já foi encerrada. O Witcher, nem vou tentar pronunciar o nome certo, porque eu ainda não sei, mas o seu volume 1 vendeu 13.336, também uma ótima estreia, né? O volume 1 lançando e vendendo tão bem assim, é um ótimo sinal. Torço aí pelo sucesso da obra e torço porque a obra só cresça ainda mais. Aqui só é a primeira semana. Vamos ver se na próxima semana o mangá, quem sabe, chega até próximo, até supere a marca de 20 mil. Caso isso aconteça, vai ser realmente uma ótima notícia para o mangá, né? Principalmente porque se trata de uma estreia. O Yoichi Wars, volume 16, vendeu 14.464. É nítido que o mangá já perdeu bastante números em suas vendas, tendo em vista que o mangá no seu auge já alcançou números aí próximos a 30 mil, até superiores a 30 mil, mas agora a sua estreia ele nem sequer alcança 20 mil exemplares. O Shibatsuki Book, volume 6, vendeu 15.078. Ótimas vendas também, na média que o mangá vem sempre alcançado. E o Bokyaku Bactéria, volume 23, vendeu 21.724. Ótimas vendas também para o mangá. O mangá já é bastante longevo, já tem anime. Não lembro se tem segunda temporada, mas é um mangá que vende muito bem. E um mangá que está tendo um anime atualmente na segunda temporada é o Matosei no Slave, seu volume 20, que vendeu 23.146. Tem o Dandadan, volume 22, com 103.028 exemplares vendidos. Então, não lembro se já teve a terceira temporada anunciada, provavelmente sim. Então, Dandadan aí só fazendo um grande sucesso. Ele já perdeu um pouquinho das suas vendas, mas pelo menos o anime fez ele voltar a recuperar um pouco desses números. Mas ainda assim, não acredito eu que não é o mesmo que ele já alcançou no seu auge. Mas continua sendo vendas muito boas, né? Dandadan tem números muito altos, muito bons. E torço pelo crescimento ainda maior para esse mangá. Mas vamos passar rapidamente pelos mangás da Shonen Sunday. O Ryuto Ichigo, volume 23, vendeu 5.020 exemplares. O Kaihen no Mahotsukai, volume 3, vendeu 9.411. O Kaiten no Albus, volume 7, com 10.445. E o Mikado no Sanshimai, com seu volume 17, vendendo 13.013. E é incrível que o Mekadomo, mesmo com o anime, ele não conseguiu crescer. Pelo menos ele teve uma pequena alteração, mas nada tão grande. Mas aqui, o volume atual, ele chegou a vender até menos, né, na sua estreia comparado ao volume anterior. O Momose Akira, o volume 5, vendeu 13.800. E o Ogami Tsumuki, volume 8, com 14.166. Lembrando, o Ogami Tsumuki teve um anúncio de anime, então espero realmente que as coisas melhorem ainda com o tempo, né? Ainda não teve data divulgada de lançamento nem nada do tipo. Eu acredito que vai ser, se for para ter uma data,
mais ou menos pro fim desse ano ou até pro início do ano que vem. Se tiver mais anúncios, algumas informações a mais, eu vou estar falando aqui no canal. O Tony Kako Kawaii, volume 34, vendeu 14.613. A obra já tá se tornando um grande mangá em questão de capítulos, né? Eu não esperava que o Tony Kako Kawaii fosse tão extenso assim, mas o autor, ele tá aí produzindo. Então vamos ver o que essa obra pode apresentar. E temos o Frieren. Seu volume 15 vendeu 415.815. Lembrando, isso aqui foi antes do anime estrear, né? A segunda temporada. Por isso, em referente já ao volume anterior, ele tem uma venda de um pouco mais de 50 mil exemplares a menos. Então teve esses números abaixo aí, mas com o anime estreando, eu acredito que as vendas vão voltar a crescer um pouco mais, ou quem sabe até mais do que já estava. Espero que sim, né? Frieren aí é um ótimo sucesso, um pilar da revista, então faz jus ao sucesso que o mangá tem, né? O anime de exibição agora, talvez as coisas melhorem. Temos aí alguns mangás que estão começando a fazer sucesso, tanto na Sunday como na Jump. Então torço aí para que esses mangás eles consigam se estabilizar na revista. Quero saber de vocês o que você está achando aí dessas estreias novas aí que tivemos. Comente aí o que você espera também de popularidade de vendas nas próximas semanas. De qualquer forma é isso, né? Espero que você tenha gostado do vídeo e a gente fica por aqui. Até a próxima.